se manifestaram dessa forma contra o Tite e com razão. O Flamengo realmente não jogou nada. Foi um jogo... Olha, eu confesso que acompanhando a partida eu fiquei em determinados momentos com sono, o olho ia fechando e a gente já voltava e fui na cozinha, preparei um cafezinho, tomei para dar uma despertada e voltei. O jogo foi muito ruim. E com todo respeito, contra um adversário que tem 5 anos de vida, que é uma equipe que vem subindo, já está na Série B do Campeonato Brasileiro, está se estruturando, é um caso realmente de sucesso no futebol do Brasil, mas não dá para comparar com o Flamengo, com a grandeza, com o investimento, com o faturamento, com a qualidade do elenco. Não há comparação entre Amazonas e Flamengo. O Amazonas, ele é um time pior do que o Nova Iguaçu, que foi vice-campeão carioca. O time do Nova Iguaçu, que vai jogar a Série D de dado, é melhor, pelo menos aquele, né, que jogou o Carioca e agora já se desfez. Aquele time era melhor do Nova Iguaçu do que esse time do Amazonas, que está jogando a Série B do Brasileirão. Então, por isso tudo, a torcida do Flamengo ficou revoltada no Maracanã. E uma coisa precisa ser dita. O Flamengo começou a temporada, cresceu, se solidificou, fez bons jogos contra o Fluminense, foi para a final contra o Nova Iguaçu, não levou gol no Campeonato Carioca, ok. Mas a partir do momento que chegou o mês de abril, dia 2 de abril, para ser mais exato, a coisa começou a mudar de figura. Aquele jogo com o Milionários em Bogotá foi um divisor de águas. Até ali, o trabalho do Tite no Flamengo, pegando o trabalho do Tite desde o ano passado, quando ele chegou, e disputou 12 partidas do Campeonato Brasileiro e chegou a fazer até bons jogos. Teve jogos ruins, mas teve bons jogos. E depois, o início da temporada, até o jogo com Milionários, a coisa vinha caminhando bem. Existia uma expectativa de que o Flamengo se tornasse muito competitivo, muito forte, muito sólido, sempre foi uma característica das equipes do time. Mas a partir dali o negócio desandou, hein? Desandou. E isso é uma coisa nítida. O que está acontecendo, não sabemos. Clima no vestiário, jogadores enjoaram do Tite, jogadores cansados foram poupados, não gostaram. Não sei, mas que a coisa está estranha, está estranha. E aí é que eu entro no seguinte ponto. O Tite tem culpa? Tem, porque ele é o treinador do Flamengo. Então é óbvio que o Tite tem culpa. Mas a culpa é só do Tite, gente? Porque se vocês repararem, esse roteiro que começa a se desenhar com o Tite no Flamengo, ele foi igualzinho o roteiro do Domi, do Paulo Souza, do Vitor Pereira, do Jorge Sampaoli. O Rogério Ceni foi campeão, ganhou 3 títulos, muda um pouco de figura, mas também num determinado momento passou a ser questionado a ponto de tudo a culpa era dele. Renato Gaúcho, a mesma coisa, que começou muito bem, jogando um grande futebol, encantador, o técnico com o maior número de goleadas no início de trabalho na história do Flamengo, depois desandou e embicou e não ganhou nada, e perdeu o final de Libertadores para o Palmeiras, aquela coisa toda, acabou sobrando para o Renato. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o Tite tem culpa, porque ele é o treinador, porque ele escala o time, porque ele define a forma de jogar. Mas percebam que este roteiro não é novidade no Flamengo, principalmente após a passagem de Jorge Jesus. E aí é que eu digo para vocês, os jogadores têm uma enorme culpa nisso aí também. Em todas essas situações aqui que eu citei de técnicos anteriores, os jogadores tiveram uma enorme culpa e muitas vezes saíram ilesos. Sobrou tudo para o treinador. E a direção de futebol do Flamengo, com o Marcos Braz, com o Bruno Spindel. Vocês podem reparar, quando o Flamengo contrata um grande jogador como o De La Cruz, aparece, tira foto, beleza. Quando o treinador chega, beleza, vamos lá, abraço, está sempre do lado, tirando foto.
Início de trabalho, estão sempre ali, aparecendo, tirando foto, dando respaldo. Quando o tempo começa a passar e as cobranças começam a acontecer, que o time cai de rendimento, essas pessoas desaparecem. E tá tudo muito parecido. Todo mundo aqui conhece o Tite. Não é de hoje. Quem acompanha futebol há muito tempo, ou nem tanto tempo assim, conhece o Tite. Quem contratou o Tite imaginava que o Flamengo daria show com o Tite? Qual foi a equipe do Tite até hoje na carreira dele que deu show, que jogou bonito, que jogou um futebol espetacular? Talvez o Corinthians de 2015, que tinha Renato Augusto no auge, que tinha Rodriguinho voando. Talvez tenha sido a única equipe. Todas as outras equipes do Tite, todas eram equipes eficientes, equipes competitivas, equipes que jogavam bem, se defendiam bem, eram equilibradas, não eram equipes de dar show, de dar espetáculo, de dar goleada. O Tite sempre foi assim. Quem contratou o Tite sabia disso. Todos nós sabíamos disso. O Tite é assim, ele tem essa forma de trabalhar. E ele vem para um clube que tem uma cultura, mesmo quando tinha times ruins, eu me lembro disso. O Flamengo já teve vários times ruins ao longo da sua história. Teve grandes times, mas teve times ruins também, momentos difíceis. E mesmo quando tinha times ruins, a exigência da torcida era futebol para frente, futebol ofensivo, vamos jogar bem, vamos ganhar de goleada e tal, aquela coisa toda. E o ambiente do Flamengo, da torcida, né, de toda a divulgação que existe em torno do Flamengo, fazia com que esses times limitados se superassem, entrassem em campo, comendo grama, mordendo a bola, dando a vida. E muitas vezes times limitados do Flamengo fizeram grandes jogos e conseguiram grandes conquistas. O Tite tem em mãos agora um grande elenco. Ele tem jogadores de qualidade. Podem render muito mais e que já renderam mais nessa temporada. Mas parece que uma liga que começava a nascer, ela se desfez. Aquela sintonia entre grupo e Tite parece que está rompida. Eu estou falando isso observando à distância, não tenho informação, apenas eu estou deduzindo pelo que eu estou vendo. E tocando no seguinte ponto, é o mesmo roteiro que derrubou outros treinadores do Flamengo, com jogadores, muitos deles, andando em campo, sem inspiração, sem dedicação, e a diretoria de futebol, cadê a diretoria de futebol? Começa a pegar outro caminho, começa a se afastar. E aí a torcida, que já tem uma antipatia natural pelo Tite, quando os resultados não vêm, eu continuo falando. Os números, se você pegar os números da temporada, os números são ótimos. O Flamengo só perdeu 2 jogos esse ano. 2 jogos. Contra Bolívar e Botafogo. Porém, a torcida quer desempenho. E ela tem todo o direito de pedir isso. A torcida do Flamengo não está acostumada, é uma questão cultural do clube, de ter times burocráticos, times que não dão algo a mais, que se não dá na bola, vai na raça. E esse time do Tite, ele começa a ficar parecido com o time de outros treinadores da história recente do Flamengo. Times que travaram, que empacaram. Por quê? Porque os jogadores passaram a não jogar nada. E, visivelmente, não colaboraram com o trabalho do treinador. Dá a entender que isso começa a acontecer com o Flamengo do Tite. E, repito, o ponto de corte. Milionários estreia na Libertadores da América no dia 2 de abril. A partir dali, o Flamengo teve raros bons momentos. A melhor partida foi contra o São Paulo no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, em que o time jogou bem a maior parte do jogo, mas no final tomou sufoco do São Paulo e quase sofreu um empate. Então, algo aconteceu. Algo está acontecendo.
E não é a primeira vez que isso acontece no Flamengo. E eu volto a frisar o ponto. O treinador tem culpa, obviamente, mas, de novo, está se cometendo o erro de só colocar toda a bucha na conta do treinador. Existe todo um sistema e todo um processo no Flamengo que gera um círculo vicioso que dá nisso. O que vai acontecer? O Flamengo mandará o Tite embora? O Flamengo pagará outra multa absurda, alta, para um treinador de futebol? O Flamengo trará um outro treinador? Quem vai ser o treinador do Flamengo? Felipe Luiz, que tem 5 meses como treinador de futebol da equipe sub-17 do Flamengo? E que, se eu não me engano, não tem ainda a licença para trabalhar no futebol profissional, está fazendo os cursos, está se aprimorando, ele faz muito bem. É isso que vai acontecer? Esse é o caminho? Vai mudar de treinador de novo? E os jogadores ficarão ali? Por exemplo, o Gerson, que é um grande jogador, o Gerson voltou muito mal, hein? Ele já estava mal antes do problema renal que teve, que o levou a uma cirurgia, e ele voltou muito mal. A atuação do Gerson hoje, ele que era o responsável, junto com o De La Cruz, por conduzir o meio-campo do Flamengo na ausência do Arrascaeta, ele extremamente lento, meio-campo espaçado. Outra coisa que chama muita atenção, o time do Tite sempre foi um time muito junto, muito compactado, com as linhas próximas, fechadas, é difícil o adversário transpor aquela barreira. Tudo isso sumiu. O Flamengo voltou a ser uma equipe que dá espaços. O meio-campo hoje era uma avenida. Os jogadores do Amazonas muitas vezes conseguiam transitar ali com enorme tranquilidade, e o Amazonas até criou algumas possibilidades, teve um gol anulado por impedimento e tal, aquela coisa toda, no primeiro tempo. Então o Flamengo do Tite mudou completamente. Mudou da água para o vinho. E não me venham falar, campeonato carioca, não é parâmetro. Pois bem, os resultados continuaram aí. O Flamengo ganhou do São Paulo, o Flamengo ganhou do Atlético Goianiense, o Flamengo empatou com o Palmeiras dentro do Allianz Parque, que é um bom resultado. Isso nas 3 primeiras rodadas do Brasileiro. Aí veio a perder para o Bolívar, em La Paz, que é uma situação muito difícil e diferente, perdeu o clássico para o Botafogo. E hoje, o Flamengo não jogou nada contra uma equipe que é pior que o Nova Iguaçu, que foi vice-campeão carioca. Repito, aquele time do Nova Iguaçu, que já não existe mais, muita gente saiu, mas aquele time lá do Nova Iguaçu, que foi vice-campeão carioca, era melhor que o time do Amazonas, que está agora na Copa do Brasil e é adversário do Flamengo. Então eu quero atentar para isso. O mesmo roteiro começa a ser escrito e planejado. De novo. E aí tem que se pensar o seguinte: o caminho é dar a este filme agora que começa a acontecer, com o Tite de protagonista, o mesmo final dos outros. Isso foi bom para o Flamengo? Não teria sido melhor para o Flamengo ter uma sequência maior de trabalho com o treinador? Por que o Flamengo não consegue parar com o treinador? Só conseguiu com o Dorival Júnior e mesmo assim não teve seu contrato renovado. E só conseguiu parar com o Dorival porque ele ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, porque a reta final do trabalho dele não foi boa. O Flamengo caiu de rendimento também e perdeu jogos, por exemplo, o Avaí, que já estava rebaixado no Campeonato Brasileiro dentro do Maracanã, mas ele venceu. Venceu, tá tudo bem, a galera esquece. Mas por que o Flamengo não consegue manter um treinador? Por que esse elenco do Flamengo ele começa bem com o treinador e depois o nível cai? Aconteceu isso com todo mundo pós-Jesus, inclusive com o Dorival. Aí começam a surgir as seguintes matérias: elenco do Flamengo não está compreendendo o que o treinador quer falar. Vocês leram isso já com o Tite? Leram com o Sampaoli, que realmente foi extremamente infeliz na gestão de vestiário, foi o pior de todos. Com o Vitor Pereira, com o Paulo Souza, com o Rogério Ceni, com o Renato Gaúcho, com o Domenech. É tudo muito parecido, gente. Tudo muito parecido. Então, vou repetir o meu ponto de vista. O Tite tem culpa? Claro que tem. A torcida tem razão em mandá-lo tomar suco de caju? Tem.
porque o Flamengo não jogou nada e no último mês passou a não jogar nada. Entretanto, existem outros elementos neste processo que muitas vezes passam imunes e que são decisivos para que os treinadores não deem certo no Flamengo. Muitos jogadores e a diretoria de futebol, que é quem banca. Então, estamos vendo aí com o Adenor Bach um processo que a gente já conhece, né? Vem aí Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, depois o Flamengo jogará em Coquimbo, no Chile, contra o Palestino, uma partida decisiva pela Libertadores da América. Aí depois pegará o Corinthians no Maracanã, e por aí vai. E por aí vai. Depois vem Bolívar no Maracanã, e é isso. A torcida do Flamengo perdeu a paciência com o Tite. Vai mandá-lo para aquele lugar de novo. Só que a torcida do Flamengo também precisa perder a paciência não só com o Tite, e com todo um sistema do futebol do Flamengo que já derrubou vários treinadores, né? O Flamengo é um moedor de técnico, e principalmente após a era Jorge Jesus.